quero louvar a Deus pela vida do pastor Manuel José da Costa, este patriarca, uma pessoa que eu aprendi a orar por ele, a amá-lo, respeitá-lo, pois é uma pessoa muito próxima do pastor Sebastião, e trago saudações do pastor Sebastião para o Senhor. Quero louvar a Deus também pela vida da nossa irmã Elisângela, nosso irmão Sérgio, que nos formulou o convite para estarmos aqui nesta noite, para falarmos algo da parte de Deus, dentro deste texto sagrado. Eu quero também agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Maiara, esta jovem ainda, casada, aonde Deus tem abençoado, e é o começo de uma trajetória que eu acredito que de muitas bênçãos, viu, minha filha? De muitas bênçãos e muitas vitórias. Nosso irmão Erivelto, com grande prazer, eu o convidei para estar conosco aqui, e graças a Deus eles estão aqui, minha esposa, meu filho, enfim, graças a Deus já tenho vários netos também, família grande, e Jesus é bom, né? Mas sem perda de tempo, irmãos, eu quero meditar juntamente com os irmãos a palavra de Deus, a palavra que não falha. Evangelho segundo escreveu São João. Quando a nossa irmã Elisângela, ela nos falou acerca deste trabalho, ela disse para mim que teria uma peça e nós estaríamos aqui trazendo mais um estudo da palavra de Deus. Então, foi isso que nós fizemos. E eu creio que Deus está nesse negócio, não é? Não vamos ficar preocupados, irmãos, com quem veio e com quem não veio, né? Vamos estar atentos ao que Deus tem para nós nesta noite, amém? Jesus está no nosso meio. Quantos já sentiram a presença dele aqui? Aleluia! Eu já senti a presença dele, estou sentindo, e este lugar é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Eu sei o que é isso. Nosso irmão Sérgio, quando eu cheguei, ele me disse, eu sei o que é isso, porque a gente está ali também na frente, liderando a mocidade, às vezes a gente convida alguém, não é possível estar presente, mas Jesus, ele está aqui, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos na Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo de número 13. E eu fiquei muito, irmão Sérgio, irmã Elisângela e pastor Manuel, fiquei muito com o versículo 35 no coração, mas eu acredito que vai dar tudo certo, viu? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E aí eu fiquei com 35, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o tema que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar juntamente com vocês, vai ser mais em forma de estudo, não é? Mas não é proibido dar glória a Deus, sentir a presença do Senhor. Se você sentir, não é? Você pode extravasar na presença de Deus, porque, irmãos, eu tenho absoluta certeza de uma coisa, que o avivamento não vem de outra fonte, a não ser da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. O tema diz assim, identificados pelo amor de Cristo, porque o texto diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor, o ágape, que é o amor divino, deve ser a marca distintiva dos seguidores de Cristo. Pois o mundo não possui esta marca, mas a igreja do Senhor Jesus precisa tê-la. Ser cristão é ter amor e ajudar uns aos outros nas provações, evitar ferir os sentimentos e a reputação uns dos outros, e a negar-se a si mesmos para promover o mútuo bem-estar. Como salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus, nós temos uma marca. Nós fomos selados para o dia da redenção. E nós somos identificados, irmãos, pelo nosso comportamento. É por isso que os nossos pastores, eles têm lutado para manter a identidade da igreja. Porque o crente, irmãos, ele não traz o nome de cristão na testa,
mas pela sua conduta, pela sua maneira de andar, pela sua maneira de caminhar na face da terra, então ele acaba sendo identificado. Às vezes você está lá na fábrica e você entra naquela fábrica e ninguém te conhece, de repente as pessoas começam a olhar o seu jeito de ser, a sua maneira de se conduzir. Quando é para você falar, fazer comentário de alguma situação, e você faz um comentário, mas não faz um comentário maldoso, as pessoas já começam a olhar para você. E quantas vezes nós somos postos à prova, porque lá dentro, irmãos, nosso pastor não está lá, e aí o nosso comportamento é que vai dizer se nós somos ou não somos, se somos diferentes ou se não somos, e as pessoas vão tirar as suas conclusões. E quantas vezes você já ouviu as pessoas perguntarem para você: você é evangélico? E aí você olha e diz com grande satisfação, né? Porque infelizmente, pastor Manuel, existem algumas pessoas nos dias atuais que têm vergonha de dizer que é crente. Mas eu acredito que aqui não tem ninguém dessa maneira, não é? Porque você não pode se envergonhar de ser seguidor de Cristo, viu? Você e eu, nós temos que ter prazer de servirmos a Deus. É um alto privilégio para mim quando alguém me pergunta: você é crente? Graças a Deus, eu sirvo a Deus. Eu caminho com Jesus. Não tenho vergonha nenhuma. Me sinto alegre quando eu tenho a oportunidade, né, de falar que eu sou um salvo na pessoa bendita de Jesus. Então, identificados pelo amor de Cristo, as pessoas têm que olhar para nós e têm que ver algo diferente no nosso comportamento. E o que nos faz, irmãos, ser identificados é o amor de Cristo Jesus. São João capítulo 13, verso 34, e vou nessa direção também, irmão Sérgio. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E aí tem uma interrogação aí: novo. O que tem de novidade aqui? Pois o mandamento de amar o outro é antigo. E está lá em Levítico, capítulo 19, e o verso de número 18. Nós vamos ler, irmãos, eu acredito que muita gente conhece esse texto sagrado, mas nós vamos ler juntos para refrescar a nossa memória. Levítico, capítulo de número 19 e o versículo 18, porque se as pessoas pensam que isto é algo do Novo Testamento, não, é um mandamento antigo, né? Mandamento antigo, 19 e 18 de Levítico diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso está lá em Levítico, capítulo de número 19 e o versículo 18. Mas Jesus, que é Deus, ele se refere a isso em Mateus capítulo 22, vamos lá para o Novo Testamento. Quem tiver a sua Bíblia, me acompanhe aí, por favor. Nós vamos em forma de estudo, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Mateus 22, 37 a 39, que diz assim: e Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, irmãos, quando Jesus se refere a estes mandamentos, o equivalente em grego é agapau. O verbo amar, que está relacionado ao substantivo ágape, que é o amor divino. É o amor que se estende, é o amor que compreende, é o amor sofredor, é o amor que olha para as pessoas e consegue enxergá-la além das aparências, porque é com esse olhar que Deus nos observa, é com este olhar que Deus ele passa a nos olhar, ou com olhar além das aparências. Por isso que muitas pessoas acham que as outras não têm mais solução,
que elas não têm mais saída, que para aquela pessoa não tem mais jeito, mas Deus, Ele não olha nessa ótica, porque o homem vê o que está fora, o que está no exterior, mas Deus, Ele olha o que está dentro, o que está lá no interior. Ele sabe que existe um coração quebrantado e contrito, um coração pronto para se desmanchar na presença dEle. Então quando Deus vem com a sua mensagem de amor, de poder e de graça, então a pessoa não resiste e se entrega na presença do Todo-Poderoso. Então Deus, Ele olha numa ótica totalmente diferente da nossa, mas se nós tivermos comunhão com o Senhor, nós vamos também começar a olhar com os olhos de Deus. O olhar de Deus é um olhar que não censura. O olhar de Deus é um olhar que olha sempre com misericórdia. O olhar de Deus está sempre olhando para a necessidade maior do homem. Ainda que Deus use de justiça, mas Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Mateus capítulo 7, verso 12, olha o que diz a Bíblia. 7:12 de São Mateus: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Como é maravilhoso ser amado, não? Quem é que gosta de ser amado aqui? Levante a mão. Graças a Deus que nós fomos amados. A Bíblia diz, São João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. O escritor, irmão, não conseguiu encontrar adjetivo para dizer o tamanho desse amor. Então ele disse, de tal maneira, Deus amou o mundo, Deus amou a mim, Deus amou a você. E é por causa deste amor que você está aqui nessa noite. Este amor que se estende, este amor que alcança aquele que está mais distante. O amor que vai de encontro àquela pessoa que é um desclassificado para a sociedade, é um inalcançável, como nós dizemos, um marginalizado. Esse amor, ele consegue alcançar a meretriz. Este amor consegue alcançar o homossexual. Este amor, ele consegue alcançar o pior dos marginais que você possa imaginar. E é deste amor que eu falo nesta noite. Jesus bateu muito nesta tecla. Jesus disse que tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Isto é amar o outro assim como eu amo a mim mesmo. Por isso conta a parábola do bom samaritano, que ao invés de chamá-lo de bom samaritano, poderíamos chamar de samaritano bom. Porque ele usou de bondade para com aquele judeu. O levita, ele passou, ele era judeu também. E ele tinha predicados, qualidades, que deveriam usar de misericórdia para com aquele seu irmão, aquele seu próximo. Mas infelizmente, ele não o fez. Ele estava muito apressado. Quem sabe ele tinha vindo da adoração, e ele estava com pressa de chegar em casa. É mais uma pessoa que foi assaltada, é mais uma pessoa que sofreu um infortúnio. São tantos deles que todos os dias são assaltados, por que eu vou olhar para ele? E passou de largo. O sacerdote também era um homem que foi posto para julgar, um homem posto para interceder. Estava ali um semelhante a ele, mas simplesmente também achou melhor passar de largo. Quem sabe, pensando consigo mesmo, se eu ficar aqui e tentar ajudar, quem sabe os salteadores ainda estão aí e vão fazer a mesma coisa comigo. Tchauzinho, estou indo embora, tenho outras coisas para fazer, tenho um sacrifício mais tarde para apresentar. Mas veio passando um homem que não tinha nada a ver com isso. Pelas vestimentas do judeu, ele sabia que aquele homem era judeu. E pela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, nós vemos bem a guerra que existia entre aqueles dois povos. Mas aquele samaritano, ele podia olhar como o levita fez, como o sacerdote fez, ele podia fazer pior, porque não tinha ligação nenhuma. Mas ele olhou para aquele homem e sentiu compaixão dele.
Assim como o Senhor Jesus, Ele sentiu compaixão de nós, Ele não tinha nada a ver conosco. Deus não mandou o homem pecar, muito pelo contrário, Deus advertiu o homem, mas nós vemos o Senhor Jesus lá dos altos céus, olhando para o homem, e Deus dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Ele se prontificou: envia-me a mim. E Ele veio a este mundo, veio porque me amou, veio porque te amou, veio porque viu eu caído, meio morto. Não estava morto totalmente, mas estava meio morto, porque o pecado causa isso no homem, coloca o homem na encruzilhada, o assalta, lhe tira toda a alegria, lhe tira todo o prazer, querendo levá-lo a sucumbir. E aquele samaritano, símbolo de Jesus, ele olha para aquele judeu caído, e ele diz: não vou deixar esse homem aqui perecer, ainda tem vida nele. O amor falou mais alto do que a nacionalidade. Nós devemos olhar as pessoas além das aparências. Nós precisamos estender as mãos para aquele que necessita. Deus há de cobrar de nós, queridos, porque nós temos essa identidade, essa identificação, a identificação do amor. Seremos identificados pelo amor que nós temos. E o bom samaritano se solidariza com um homem ferido na estrada. Está lá em Lucas capítulo 10, verso 30 a 37. Quem ama só os amigos não faz nada de extraordinário. Querem ouvir de novo? Quem ama os seus amigos não faz nada de extraordinário. Amar quem nos ama é fácil. E é por isso que Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos aborrecem. Nisso está a excelência, nisso reside toda a propriedade da excelência de Deus, o nosso caráter. Porque quando nós não servíamos a Deus, irmãos, nós queríamos que as pessoas morressem, os nossos inimigos sucumbissem, mas hoje não. Hoje nós queremos que os nossos inimigos, eles aceitem Jesus e se tornem nossos irmãos em Cristo Jesus. Olha como mudou a situação, toda a história muda. Jesus, porém, pede que façamos algo extraordinário. Jesus, Ele quer que nós excedemos os profetas, Ele quer que nós excedemos os escribas, os fariseus, os publicanos. O Senhor Jesus quer que nós façamos algo maior. E Ele nos dá um exemplo. Ele é o nosso modelo de imitação. Fica mais fácil olhando para Jesus. Fica mais fácil eu começar a olhar para a Bíblia Sagrada e entender que Jesus, Ele amou, sem esperar algo em troca, Ele se entregou, e tudo isto Ele fez por amor. Nós vamos caminhar pela Bíblia, nós vamos caminhar por este pequeno estudo, este humilde estudo aqui, e no final eu quero que você pare para analisar, se você está amando. Alguém precisa de ouvir uma palavra de amor da sua parte. E aí, irmãos, Jesus, porém, pede que façamos algo extraordinário, que amemos este amor que é resultado da graça de Deus estendida sobre o mundo. Amor desinteressado, porque amor de interesse está cheio. Amor pela pessoa que tem dinheiro, amor pela pessoa que tem status, é fácil amar assim. Amor desinteressado, o amor que o Senhor Jesus, Ele nos ama, é um amor desinteressado. Agora nós, como nós somos inteligentes, então nós retribuímos este amor dizendo para Jesus: Jesus, eu te amo também, Senhor. Amor da reconciliação. Tem pessoas que gostam, irmãos, é de briga, é de inimizade, mas o Senhor Jesus nos ensina a amar a reconciliação, promover a reconciliação. Foi isso o que o Senhor Jesus, Ele fez na cruz do Calvário. Ele promoveu a reconciliação. Não que Deus estivesse brigado com o homem, mas o homem virou as costas para Deus. Rompe o amor da reconciliação, que rompe com as obrigações da lei, em nome do bem. Aquele homem, irmãos, aquele samaritano, ele podia passar de largo, mas não o fez. Porque ele olhou para aquele homem como se fosse um da sua família. Quando nós passamos pelo mendigo, e nós muitas vezes menosprezamos, nós poderíamos olhar e tentar enxergar que poderia ser
uma pessoa de nossa família. Eu digo para vocês que eu não nasci num berço evangélico, e a minha mãe foi alcoólatra. Nós sofremos muito com a minha mãe. Eu cheguei a pegar a minha mãe dentro de bares, caída, e eu colocar ela nos braços e levar embora. E eu fiz isso com muito prazer, com tristeza no coração, mas com prazer. E muitas pessoas zombavam de mim. E quando eu entrava no bar para pegar, a pessoa olhava: deixa essa velha aí caída aí, rapaz. O que ela é sua? Ela é minha mãe. Você não tem vergonha? Eu não. Então, igual a minha mãe estava ali, tem muitas pessoas que estão aí também. E as pessoas chegam, pastor Manuel, e chutam. Desculpa a expressão, cospem em cima. Isto não é amor. Tem pessoas que até olham e dizem: por que não morre? Isto não é amor. Aquele samaritano, ele tinha todo o direito de dizer: quero mais é que ele morra. Eu vou socorrer ele, vou nada, ainda está respirando ainda. Mas o que ele fez? Pegou aquele homem. Não sei se ele estava com o jumento. Eu sei que ele estava com um animal de carga. Estava montado sobre ele. E ele desceu da cavalgadura e colocou aquele homem em cima do animal e o levou para uma estalagem. O levou para um lugar de segurança e entregou aos cuidados do hospedeiro. Ele disse: olha, tem esse dinheiro aqui, cuida dele. E se o tempo passar e ele não melhorar, continua cuidando dele. E o que mais ficar em dívida, quando eu voltar, eu vou te pagar. Esse é o amor de Jesus. Este é o amor de Jesus. Aleluia. 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 Eu quero levar você a se conscientizar de que o amor de Deus é o amor maior. E que nós somos identificados quando amamos como Jesus ama. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é aquilo que é a marca, o indicativo de quem é seguidor de Jesus. Quem diz que ama e não ama, não se encontrou com Jesus ainda. O indicativo de quem é seguidor de Jesus. Com isso aprendemos que esta é esta doutrina nova que Jesus quer que as pessoas assumam. Assim como eu amo, amem vocês também. E assim como vocês serão conhecidos como meus seguidores. É assim que vocês serão conhecidos como meus seguidores. É como se Jesus dissesse: eu já fiz isto, agora é a vez de vocês que se dizem meus seguidores e minhas seguidoras. Ele já fez a parte dele, e Ele quer que nós façamos a nossa parte. Porque é que Ele disse: um novo mandamento vos dou. Ele estava falando para os discípulos, mas os discípulos estavam presos ao tradicionalismo, e o tradicionalismo muitas vezes nos deixa esquecer das nossas origens. Lá no Antigo Testamento, em Levítico 19:18, diz que é para amar o próximo como a si mesmo, mas eles, no longo do caminho, o povo de Israel, o povo judeu, o povo da promessa, começaram a se esquecer disso, e Jesus veio refrescar a memória. Quem sabe nesta noite você sabe que tem que amar, mas você começou a ser influenciado por esse sistema dos dias atuais, porque a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 24 verso 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas nesta noite o Espírito Santo, que também é fogo, ele vai começar a aquecer os nossos